E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos dar uma olhadinha em XPCI 11, né? Mais uma atualização ali, barra análise, um misto, né? Diferente do que eu fiz, eu já fiz até agora atualizações, já fiz até agora análises em si de créditos, inclusive bem detalhadas, e agora um misto ali do XPCI, que inclusive a gente está gravando esse vídeo por causa que lá no vídeo do RBFF, vou deixar o vídeo aqui no card, a gente viu, né, que o XPCI era um fundo high grade pagando quase IPCA mais 9 e a gente decidiu analisar esse fundo, então tô trazendo essa atualização e análise aqui pra gente dar uma olhadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de setembro do XPCI, a gente teve um rendimento de 0,8 por cota, que dá aí mais ou menos um yield na cota atual de quase 3%, a cota sendo negociada R$ 81, muito barato, é 0,9 do VP, então bem barato em relação a isso, e o yield compensa bastante, né, até por ser high grade. E o fundo hoje tem quase 800 milhões de patrimônio, é um patrimônio bem relevante. Ele comenta que não teve movimentações em setembro, porém em outubro ele comprou 2 CRIs e a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente. E aí ele conta, né, que como ele que origina e estrutura os próprios CRIs, ele consegue ter um prêmio implícito ali, que ele consegue gerar um ganho de capital quando ele vende esses CRIs no mercado secundário, né? Então na hora que ele vende ele consegue ter um ganho de capital, e aí ele conta que a XP comenta que é um ganho que eles buscam ter recorrentemente, né? Não é uma coisa pontual, né? Eles realmente buscam ter isso mês após mês. Aí aqui tem uma reserva de 0,36 por cota, a gente já comenta também, mas está bem tranquilo em relação a isso, porque na DRE do fundo, né? A receita é estável, e aí as despesas é um dos primeiros FIIs de CRI aqui de papel que a gente analisa, que eles abrem a despesa. Não, a maioria deles só tem despesas operacionais, por isso que normalmente eles não abrem tanto. Porém, é sempre legal, né, a gente ter essa abertura, porque vai ter uma despesa a mais, enfim, a gente consegue ter uma clareza melhor do que está acontecendo. E aí você pode ver que o rendimento que ele paga é ligeiramente, levemente maior do que o resultado que ele tem, mas isso não faz nem cosquinha na reserva que hoje ele tem, então tá bem tranquilo em relação a isso. É um fundo aí que vem pagando interessante. Só uma coisa aqui, eu falo que a XP é a rainha, ela é que nem a Xuxa, né? A XP Asset é como a Xuxa para as crianças, né? A rainha dos sardinhas, né? A rainha dos baixinhos. Por quê? Justamente aqui no mês de junho, que é o fechamento, né, do semestre, que o fundo é obrigado a pagar o montante de 95% dos lucros oferidos, e a cota estava no valor mais baixo dela, de R$ 86, né, no valor mais baixo até agora, e aí ele aproveitou, a XP Asset aproveitou para nesse momento fazer o pagamento mais alto que ela já tinha feito, de R$ 1 por cota, e aí isso deu um yield aí de quase 15%, e com esse gross up aí, que é o negócio que eles inventaram para poder aumentar, de quase 18%. Então você vê que eles vêm a cota abaixo, vê que é o fechamento do semestre, pagam o máximo possível, que aí eles conseguem pegar o sardinha, que é a massa, né, é onde a XP trabalha principalmente, consegue pegar a sardinha ali que vê só para dividend yield e fala, nossa, 15%, o pessoal tá dizendo bem desse fundo, vou comprar. E aí eles fazem essas jogadas, eles sabem mexer no mercado para conseguir pegar esse público, que é onde tá a massa do dinheiro, né? A maioria das pessoas só olham para isso, então eles conseguem muito bem se movimentar para fazer isso. Você tem que entender que se eles conseguem fazer isso, se você não analisar direito o fundo, você pode cair na mão dele, né? Então só ter isso em mente aqui. Além disso, a gente pode ver a liquidez está tranquila, a gente pode ver que assim como a gente viu lá no RBFF, o vídeo está aí no card, a cota hoje está aproximadamente R$ 81, com um deságio, além desse deságio de 10%, que não é comum para fundo de CRI, de papel, tá? Além dele estar com um deságio aí de quase 11%, ou seja, um baita desconto aqui que não é comum para fundo de CRI, ele também está pagando IPCA mais 10, e aí menos taxa, a gente está falando de IPCA mais 9, então fundo high grade pagando IPCA mais 9, e aí ainda com esse deságio. Então, bem interessante, realmente, acho que faz sentido trazer uma análise um pouco mais detalhada sobre o XPCI, se você realmente acha que faz sentido também trazer, porque parece uma baita oportunidade aqui de pegar um fundo high grade pagando bem, com deságio, escreve aí nos comentários XPCI 11, que aí eu trago uma análise bem mais detalhada, eu entendo que vocês querem ver isso. Além disso, você consegue, pegando o fundo a R$ 81 mais ou menos, uma taxa de CDI mais 7,5%, isso é absurdo. Absurdo. Então, parece realmente uma ótima oportunidade, e o RBRR não errou em pegar esse fundo. Aí a carteira do fundo, né, 85% em CRI e 10% em caixa, e aqui já começa um pouco da lambança quando ele bota setores da economia, porque aí ele coloca, primeiro ele coloca em inglês, né, já para começar, para início de conversa. O relatório é todo em português, mas aqui chega e ele coloca em inglês. E aí, tipo, ele coloca residencial, real estate, né, que seria residencial. Só que aí residencial, ele mistura tanto residencial,
quanto residencial de empresas que constroem prédios comerciais. Então ele mistura os dois, dá uma porcentagem de quase 30% do portfólio, só que quando você desce aqui, por exemplo, o portfólio é 18% residencial de fato, residencial. E aí a carteira a gente pode ver, né, 50% comercial, 30% corporativo e 18% comercial, e aí quase um 80-20 aqui de IPCA e CDI, quase um Pareto aqui da carteira do fundo. Aí ele comenta que nesse mês de movimentação, a gente já vai ver quais foram as movimentações aqui de outubro, que foi a compra do CRI FS Infra, IPCA mais 11, então mais para um medium risk, final de medium risk ali, né, já começando um high yield ali, bem high yield, e o CRI o Mateus e Ilhéus com IPCA mais 8, né, quase 8% ao ano. Aqui é uma forma bem ruim de apresentar a duration, tá? Mas descendo aqui no portfólio a gente pode ver que a duration está em 4,6 anos. E aí aqui só ficar esperto com isso aqui, é um pouco da lambança, tá? Quando você vai ver mais detalhado, vai realmente investigar, você pode ver que a lambança já aumenta, né? Porque além de ser 10% do PL, esse CRI aqui da Prevent Senior, que teoricamente seria da Prevent Senior, né? Primeiro de tudo, a data de aquisição foi de junho de 24, a IPCA mais 6, não sei se faz tanto sentido isso daqui, mas além disso, na hora que você vai analisar, só um ponto antes de falar sobre isso, ficar esperto com a Prevent Senior, Açaí e Tecnisa, né, que são as maiores posições aqui do fundo, quase 10, 8 e 6%, então ficar esperto porque não foi tão bem diversificado, né, pulverizado em relação a isso aqui, mas na hora que você vai analisar a fundo esse CRI aqui, aqui ele diz que o devedor é a Prevent Senior, só que aí quando você vai ver e aí o setor é healthcare, né, cuidado com a saúde, e aí só que na hora que você vai ver a garantia, você enxerga que tem uma coobrigação do FII, do Fundo Imobiliário, cedente, que conta com muitos cotistas de elevada robustez financeira. Aí você fica na dúvida, você fala, poxa, mas o devedor aqui é a Prevent Senior, que a gente teve um mercado nos últimos tempos aí que estava muito louco em relação a CRI, né? Qualquer um emitia um CRI e um CRA, mas agora teve uma regulamentação disso, mas mesmo assim, né, as pessoas perderam um pouco do norte, mas assim, então o CRI é para Prevent Senior ou ele é para um fundo imobiliário? Você fica nessa dúvida. E aí, quando você vai analisar, é o que eu falo, fazer uma análise de crédito é um pouco mais complicado, principalmente se a gestora, a securitizadora, né, não for muito fácil de encontrar, porque no fundos.net é raro você ter alguma informação, e aí você fica dependendo do site da própria securitizadora, que aí dependendo pode ser ruim. Mas aí, beleza, aqui de novo no Açaí, você pode ver que é retail, né, varejo, só que aí ele fala que é alienação fiduciária das cotas de um fundo imobiliário. Então assim, o devedor é o Açaí ou é um fundo imobiliário? E aqui, a Prevent Senior é um fundo imobiliário? Você fica na dúvida em relação a isso. E na hora que você vai analisar um pouco mais a fundo, você pode perceber, né? Eu fui atrás das informações e eu confesso que no início eu fiquei um pouco perdido. Eu fui no fundo.net, não tinha nada. Se você olhar a Planeta Securitizadora, que é a securitizadora desse fundo aqui, ó, Planeta Securitizadora, que é a securitizadora desse CRI aqui, a Planeta Securitizadora não existe mais, ela foi comprada pela OPEA, né? Teve a incorporação aí você procura o Planeta Securitizadora, não acha. Aí você vai atrás da OPEA. E aí na OPEA eu entrei aqui. E você pode ver, a dívida é do fundo imobiliário Mileto, tá? Esse fundo imobiliário aí que acredito eu ser um fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário só para investidor qualificado, então aqui quando ele diz que são investidores, são cotistas de elevada robustez financeira, é por conta disso. Só que para mim, analisando o documento aqui de bate-pronto, claro, eu não ficou muito claro para mim se quem é o devedor é a Prevent Senior de fato. E aí o Mileto, por ter vendido esse CRI para o XPCI, tem uma coobrigação, ou se realmente quem é a locatária dos imóveis do Mileto é a Prevent Senior, e aí quem paga o aluguel é a Prevent Senior, e o Mileto repassa o aluguel, né, o CRI ali, repassa o valor ali que ele combinou de emissão do CRI para o XPCI. Então não ficou claro para mim isso. Claro que se analisar um pouco mais o documento deve ter informação, mas bem complicado de você entender isso. Mas você pode ver, aqui ele não explica direito, porque ele fala que o devedor é a Prevent Senior, só que a Prevent Senior é a locatária de um imóvel que o fundo imobiliário devedor tem. Entende? Então, assim, um pouco lambancento aqui, e aqui ele comenta, né? A empresa se encontra... que interessante, tá? A empresa se encontra em extrema... ele comenta a visão do gestor no atual cenário, né? A Prevent Senior hoje está boa, não sei o que lá. Só que se o devedor é o FII Mileto,
não tem nada a ver a Prevent Senior com o negócio. Se ela pagar ou deixar de pagar o aluguel, foda-se, até porque tem uma cobrigação do FII excedente, né, do Mileto aí. Então, assim, fica um pouco na dúvida, fica um pouco nas cinzas aí, você não entende direito o que está acontecendo. Então, acho que só para você ter essa ideia, né, de que a XP, ela não dá muita informação. Então, você tem que realmente entrar no RI deles, mandar o e-mail ali perguntando sobre isso. E eu acho que aqui lambança muito. Além disso, por exemplo, ele não comenta o LTV de cada ativo, então você não sabe quanto que cada dívida tem de LTV. Ele comenta que o LTV médio é de 49, né? Eu acho que eu passei isso batido, mas um LTV de 50% do portfólio inteiro, mas não tem por ativo. Então, eu acho que aqui quando você vai analisar mais a fundo o fundo imobiliário, e aí você não é mais o Sardinha, você fica um pouco sem informação, tá? Esse fundo Mileto aqui é um fundo para investidor qualificado, só que não tem muita informação, e aí você vai no site da UPEA que você não tem ideia do que está acontecendo direito também. Então, assim, é um pouco complicado você querer pegar um fundo imobiliário e analisar ele a fundo, e o fundo, ele tá focado no Sardinha. Então, só esse ponto de atenção aí. Mas, assim, parece um fundo high grade de excelente qualidade. Eu vou analisar mais a fundo. Se vocês quiserem, escreve aí no comentário XPCI11 que eu trago uma análise aprofundada dos ativos. Aí sim, olhando os documentos da UPE, etc. Mas, pra mim, é um fundo que parece ser de qualidade, né? IPCA mais 9, aí, tirando taxas, né? IPCA mais 9 líquido, e com um fundo high grade da XP, né? Pode ser Sardinha? Pode, mas continua sendo a XP, né? Então, se vocês quiserem análise, deixa aí nos comentários XPCI11, assiste o vídeo no card e fechou.